pessoal! Hoje a gente vai falar com o Alan, que é nosso cliente, e eu tô acompanhando a história dele desde o comecinho. Então, ele estudou aqui no Canadá, se formou, pegou o PGWP, conseguiu um trabalho na área, aplicou para o Express Entry e finalizou o processo com a gente. E hoje ele tá aqui para contar um pouquinho da história dele na área de Game Developer. Alan, conta pra gente então como foi, primeiro, entrar no mercado de trabalho canadense. Foi fácil, foi difícil? Quais são as semelhanças, quais são as diferenças, o que é melhor, o que não é? Conta pra gente. Tá, então, no Brasil, eu trabalhava, meu último emprego foi na Editora Globo. Eu trabalhava no sítio de Capão Amarelo, eles tinham um jogo online. Eu vim pra cá, estudei numa escola de programação para jogos. E, depois que eu me formei, não demorei tanto para conseguir um emprego. Me formei em outubro, eu consegui o primeiro emprego em novembro, estava até em flight status ainda, né? É verdade. Total. Eu tive que ligar pro empregador para falar, não, ele pode sim trabalhar, pode contratar. Um monte de carta, essa parte. E depois disso eu trabalhei lá uns 3 meses, mais ou menos, aí meu visto de trabalho foi aprovado na PGWP. Nisso eu saí dessa empresa, fiquei procurando emprego durante uns 2, 3 meses, né? Nesse tempo eu consegui várias entrevistas, mas eu consegui 2 job offers, uma numa empresa mobile e outra na Blackbird Interactive, que é a que eu tô trabalhando agora. Tô lá faz um ano. Você trabalhava já como Game Developer no Brasil. Quais são as principais diferenças do ambiente da empresa, das tecnologias? O que você pode contar pra gente das diferenças? A principal diferença é que, onde eu trabalhei no Brasil, pelo menos na área de jogos, como é uma área que está começando no Brasil, o pessoal não tem tanta experiência, assim. Então era basicamente um grupo de pessoas que se formaram no curso de jogos ou coisa parecida e estão lá fazendo jogos e aprendendo conforme vão trabalhando. Aqui não, aqui já tem gente que tem muito tempo, aqui é uma área de jogos existe aqui desde que existe jogos, praticamente, né? Então você vai ter gente que tem anos e anos de experiência, que já trabalhou em vários jogos famosos, por aí de videogame ou de computador mesmo. E eu lembro que quando eu entrei na Blackbird, foi um choque pra mim, que eu comecei a trabalhar lá, eu realmente não sei nada de programação, sabe? Tipo, nossa, o que eu fiz? Mas até como eu estudei a vida toda, sabe? Dessa diferença de experiência na área. Essa pra mim acho que foi o maior choque assim pra mim. Legal. E o que você tem para dizer para quem está lá no Brasil, ainda pensando em fazer esse investimento, pensando de repente vir estudar ou aplicar para vagas aqui? O que você tem a dizer assim, para ajudar quem está no Brasil? Olha, minha opinião, né, eu estou tentando convencer todo mundo que eu conheço a vir para o Canadá, que eu acho que para mim foi uma decisão muito importante assim, e valeu a pena, até agora não tenho nada a reclamar. Dá para você conseguir aplicar do Brasil para uma empresa daqui, só que é mais difícil, tem todo o processo de imigração, é bem mais difícil conseguir uma empresa daqui te contratar do Brasil para você vir para cá. Você tem que ter um nível de experiência muito alto e aquilo que eu estava comentando antes, o pessoal daqui já tem muito mais experiência do que o pessoal do Brasil por conta que aqui a indústria de jogos é maior, né? Se você está planejando entrar na indústria de jogos, compensa muito você vir aqui estudar um curso aqui. O meu curso eu fiz de 1 ano, não era tanta coisa assim. E de lá você procurar uma empresa com uma vaga aqui na área. Ele fez curso na Vancouver Film School, que a gente também é parceiro e eles frequentemente me chamam para fazer alguns seminários lá. E é muito bacana a infraestrutura. Eu acho também que, eu não conheço, lógico, a parte do Brasil, mas eles fizeram um demo uma vez comigo, me colocaram um óculos e que eu entrava num ambiente de uma outra dimensão e achei muito bacana. Eu também acredito que em relação a recursos e tudo mais, o Canadá, mesmo a parte educacional, está bem mais avançada, né? Sim, pelo menos para a indústria de jogos, com certeza. O que eu vejo bastante pelo menos na área de programação, se você faz ciência da computação, alguma coisa relacionada no Brasil, em uma faculdade boa, como a USP, entre outras por aí, é equivalente a uma faculdade boa daqui, então não tem tanta essa diferença. A questão vai quando você vai se especializar em jogos, porque aí aqui tem muita coisa especializada só para jogos. Então essa é a diferença, né? Baseado no depoimento do Alan, é um pouquinho mais difícil de acessar essa área quando você ainda está no Brasil, mas é totalmente possível quando você está aqui e você tem autorização para trabalhar no Canadá. No caso do Alan, ele conseguiu aplicar para o Post Graduation Work Permit.
mesmo que no caso dele a escola dele não era elegível. Então conta um pouquinho pra gente, Alan. Assim, isso acho que foi o meu maior problema, porque quando eu estava no Brasil, eu estava na faculdade no Brasil, eu já conhecia a Vancouver School, uma escola muito boa, muito famosa. Aí eu vim pra cá e falei, não, vou estudar na melhor escola do Canadá para jogos. Minha mãe fez uma enorme dívida lá no Brasil. Vim aqui, me esforcei muito, assim, dei sangue, só que a escola não tem o direito de dar o PGWP. Isso é outra coisa das leis, né? Tem algumas escolas que podem dar, outras escolas não podem dar. Isso foi, assim, foi o momento mais estressante da minha vida aqui no Canadá, porque eu não sabia se eu ia ter o direito de trabalhar ou não, se eu teria que fazer uma outra escola, se eu teria que voltar para o Brasil, se eu daria sorte de conseguir pegar o visto de trabalho. Por sorte, como eu tinha conseguido um trabalho numa empresa bem pequenininha, isso provavelmente me ajudou a conseguir o PGWP. Só que mesmo assim, se eu pudesse voltar no tempo, por mais que a Vancouver School é uma escola excelente, provavelmente eu teria estudado da UBC ou de outras escolas por aí que com certeza dão o visto de trabalho, só pela garantia da segurança de você poder procurar um emprego com esse visto de trabalho. Para quem tem dúvida sobre o que é o PGWP, do que a gente está falando, né? Então, o PGWP é o Post Graduation Work Permit. A gente tem um vídeo específico para falar sobre ele. O link do vídeo está aqui para vocês e vocês podem também dar uma olhadinha para poder entender um pouquinho melhor como funciona. O Alan, a gente fez a aplicação dele, a gente tentou montar um compelling case e mesmo que a escola não era elegível, a gente teve sucesso na aplicação, mas é lógico que não é garantido. Então, baseado nisso, é sempre bom considerar e ter certeza que a escola qualifica antes de tomar a sua decisão. Se você tem um plano de imigrar depois do seu período de estudos, vai ser essencial que você tenha direito ao Post Graduation Work Permit. Antes da gente encerrar o vídeo, então, conta pra gente como tá o mercado, como é o salário, se tem preconceito com o programador brasileiro, conta um pouquinho pra gente. Por partes. O mercado, eu acho que tá um mercado bom aqui, né? Inclusive está em demanda, né? Animador tem demanda, programador principalmente, está sempre precisando de programador. Então, se você conseguiu vir para cá, se você ou está com visto de trabalho porque veio do Brasil, ou se você estudou no lugar e está com visto de trabalho, não vou falar que é fácil, né? Porque nada na vida é fácil, mas você tem a oportunidade de conseguir empregos. Você vai lá, aplica, faz as entrevistas, eventualmente você vai conseguir o trabalho se você estiver se esforçando. Questão salarial é bem melhor, não só porque a diferença de real para dólar, mas para a indústria de jogos é aquilo, né? No Brasil é muito pequenininho, então são empresas pequenas, mesmo uma comparação ótima. Eu estava trabalhando na Editora Globo, que é uma empresa enorme, e o meu salário era menor que o motorista de ônibus. Então essa é a diferença salarial no Brasil. Aqui não, aqui empresas de jogos pagam tão bem como qualquer outro tipo de empresa. Programador júnior no Canadá, em jogos, vai ganhar um pouco menos que o programador júnior numa outra empresa de software. Mas conforme eles vão crescendo, o salário da indústria de jogos vai sendo maior. Isso é o que eu vejo bastante, pelo menos na área de programação. A questão de preconceito é até engraçado porque a maioria dos programadores são de outros países. Então, onde eu trabalho, tem 2 programadores do México, eu sou do Brasil, tem apenas uma pessoa que é do Canadá. Então, pelo menos em Vancouver, tem pessoas de todo lugar. Tem pouco canadense, né? É interessante. Por isso que é uma profissão em demanda e é por isso que se você atua nessa profissão, se você tem interesse em atuar nessa profissão, é uma ótima oportunidade de escolher o Canadá e principalmente Vancouver, que é um dos polos para o mercado de jogos. E é do lado de Seattle também, né? Você pode ir lá visitar Seattle. Que também é outro polo, exatamente, tem várias empresas lá. Bom, então acho que por hoje é só, pessoal. Alan, obrigada. Obrigado. A gente está muito feliz que você alcançou todos os seus objetivos, trabalhando com a gente desde o comecinho. 2 anos. 2 anos juntos, né? E tudo deu certo. Na semana passada foi quando peguei o PR, né? Foi aprovado. Exatamente. A gente conseguiu finalizar tudo e para emendar a gente convidou o Alan também para fazer esse vídeo com a gente. Bom, obrigada. Gostou do vídeo? Dá um like no vídeo, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Obrigada. Tchau, até a próxima semana.